Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã eu gostaria de falar convosco um precioso tema intitulado Demônios não morrem. Eles retornarão aonde foram expulsos. Eu gostaria rapidamente que você soubesse sobre isso, porque em minha caminhada tenho atendido, recebido, ouvido e presenciado muita gente reclamando, dizendo: eu já fui liberta desse espírito, já fui liberto desse demônio, desse costume, desse hábito. Mas por que ele ainda retorna? Mas por que ainda luto com ele? Por que eu não lhe venço? Sabe, a Bíblia e o irmão Branham, eles dão resposta para isso. Que você possa prestar atenção, porque demônio, disse o profeta, são especialistas. Demônios não desistem, eles não morrem, eles retornam aonde saíram, eles retornam aonde foram expulsos. E eu gostaria de ler uma passagem bíblica para ti nesta manhã, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 12, o seu versículo 43. Mateus 12, 43 diz a Bíblia, livro de São Mateus, no Evangelho: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A Bíblia diz que quando um espírito sai de uma casa, quando fala casa, fala de um homem, de uma mulher, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E a Bíblia diz, e não encontra repouso. Ele vai procurando casa, vai procurando sítio para habitar, vai procurando sítio para morar. Quando um demônio, um espírito é expulso de ti, ele vai e procura uma outra pessoa para habitar, procura um outro lar, uma outra gente para poder viver. Porque um espírito demoníaco, tanto como o Espírito Santo, eles não têm poder sem um corpo. Para Deus poder trabalhar, Deus precisa de um corpo, de um homem rendido. Porque até diz o profeta que sente pena de Deus procurando homens rendidos a quem ele possa trabalhar. Porque é difícil hoje Deus encontrar homens e mulheres que estão totalmente rendidos ao pé da cruz. E a Bíblia diz que esse espírito, quando não encontra repouso, não encontra um corpo, um repouso, não encontra uma casa para ele poder habitar, a Bíblia diz que ele retorna para a velha casa de onde saiu. E a Bíblia diz que ele encontra varrida, adornada, e ele entra. Só que ele não vem sozinho. Ele convida 7 espíritos piores do que ele. Porque ele sabe, se já foi expulso uma vez, vai ser expulso pela segunda vez. Então ele tem que convocar outros amigos, familiares da mesma natureza, para poder entrar dentro de você. E muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas reclamam, as pessoas dizem: eu já fui liberta, mas por que esse espírito não me larga, não me deixa, não me abandona? Sabe, uns foram libertos, uns foram convertidos, outros foram convencidos.
Uns foram libertos, outros foram liberados. Há uma grande diferença. E quando esse espírito sai, ele vai retornar. Fica sabendo uma coisa. A irmã Branham fala, demônios são teimosos. São rebeldes. E o espírito que saiu de ti, ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece a brecha que você deu para ele poder entrar. Muitas vezes nós estamos a impor as mãos em pessoas que não querem libertação. Porque quando aquele espírito volta, ainda encontra fraqueza. Quando esse espírito de Mateus 12, a Bíblia diz que ele voltou, encontrou a casa varrida, adornada, o profeta ensina que ele encontrou a casa santificada. E o profeta disse que os demônios, tanto como o Espírito Santo, amam uma casa santificada. Eu gostaria de ler uma passagem do irmão Branham na pregação, um estandarte, no seu parágrafo 72. É por isso que queremos esta noite numa total abstinência do pecado, afastando-se dele. Ele é veneno, não brinque com ele, com o pecado. Não o tolere de modo algum. Não tem absolutamente nada a ver com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Veja quão distante você pode ficar dele. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Não tem nada a ver com ela, de modo algum. O profeta ensina, não vê o quão perto do pecado você possa ficar e vencer, mas vê o quão distante você possa ficar dele. Tudo que se parece mal, corra. Por isso que a Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal. Não é fugir do mal, é fugir daquilo que se parece mal. Fugir daquilo que se mostra já ser mal. Só que nós queremos ir ver, experimentar e meter a cabeça para ver se é mesmo mal ou não. Quando já se parece mal, corra. E esses espíritos demoníacos, de uma forma ou de outra, eles retornarão. Se você foi viciado em bebedeira, em mulheres, em pornografia, em masturbação, em mentira, em rabugentice, se você foi viciado, você no mundo teve um vício. Cada um de nós tivemos um vício, onde nós se emergimos, entramos profundamente lá, onde nós submergimos, fomos para longe daquele vício. Uns foram longe em bebedeira, outros foram longe em mentira, outros foram longe em roubar, outros foram longe em matar, outros foram longe em destruir família, outros foram longe em se prostituir, foram longe em se masturbar. Aquele vício, aonde você foi longe, esse mesmo vício virá te condenar um dia. Ou melhor dizer, virá te combater um dia. Virá lutar contigo com todas as forças que ele poder para poder te vencer. Por isso, a primeira coisa que você tem que vencer, ou que você deve vigiar, é aquilo onde você foi mais atacado, ou aquilo onde você mais pecou, onde você mais errou, ou onde você vê que é a tua fraqueza, ou onde você vê que você é fraco ali. Ali é que você deve tomar melhor. Porque o diabo queria Adão, mas não atacou Adão. Pegou a fraqueza de Adão, que era Eva. O diabo queria Sansão, mas não foi para Sansão diretamente. Pegou a fraqueza dele, que era Dalila. Deixa-me ler uma escritura muito importante para ti. A pregação, a maior batalha jamais pelejada. O seu parágrafo 183. Se a memória não me falha, eu vou ler. Eu estou aqui a subir. Que você possa prestar atenção nessa escritura, nessa passagem, porque é muito importante. Eu vou ler o 183, a maior batalha jamais pelejada, mas vou ler lá, quase ao fim da escritura. De repente eu vi que estavam batendo muito forte na porta de casa e clamavam a gritos, irmão Billy. Pensei, que se passa? Parece que alguém está morrendo. Saltei da cama, me cobri com uma capa, pus algo em cima de Wayne, corri porque a voz parecia ser de uma mulher para abrir a porta. Ali estava uma jovem e disse, posso entrar? Lhe disse, entre. Acendi a luz e vi que estava chorando. Ela me disse, Billy, já não há esperança para mim. E respondi, Nelly, que se passa? Estás sofrendo de algum ataque do coração? Respondeu, não, irmão Billy.
eu estava caminhando pela rua Spring. Honestamente lhe digo, irmão Bill, que não tive a intenção de fazer algum mal. Lhe perguntei o que se passa. Pensei, agora, o que vou fazer com ela? Não sabia o que fazer, eu apenas era um jovem também. Ela disse, irmão Bill, estou feita em pedaços. Ela me relatou isto. Ela me relatou isto. Ouve o relato dela. Eu vinha pela rua, à altura do Redms Hill, um certo clube onde costumávamos ter um baile cada sábado à noite. Rumo a casa com um pano para fazer um vestido. Repentinamente escutei a música e me detive por um instante. Pensei, não me fará mal se eu fico parada aqui. Aí foi onde ela cometeu seu erro. Se deteve por um instante e escutou a música. Ela me disse, estava pensando, oh Deus, tu sabes que eu te amo. Porém, como me recordo de todas as vezes, quando Lee e eu ganhávamos todas as competições, antes essa música chamava a minha atenção. Mas agora não. Talvez tu penses que já não te atrai. Porém, é que já te tem cativa. Isso é exatamente o que o diabo deseja. Quantos de vocês conheceram a Nelly Sanders? Sim, muitos. Ela me disse, se subo aos degraus para olhar para a porta, talvez tenha a oportunidade de testificar alguns deles. O que acontece é que você já está no terreno do diabo. Mantenha-se distante dali. Recuse até mesmo a aparência do mal, de novo. Porém, ela subiu aos degraus, ficou olhando por uns momentos e de repente se encontrou nos braços de algum jovem dançando por toda a sala. Então foi quando caiu em si, aí estava chorando dizendo, estou perdida para sempre. Pensei, bem, eu não sei muito da Bíblia, porém creio que Jesus disse isto, em meu nome expulsarão demônios. Nesse momento, Wayne já estava um pouco melhor e se encontrava sentado sobre a cama, olhando tudo isto. Então eu disse, diabo, eu não sei quem és, porém estou te advertindo. Agora mesmo que esta é minha irmã e tu não tens nada que fazer com ela, possuindo desta maneira. Ela não tinha intenções de fazer isto. Só se deteve por um instante. Ali foi onde ela cometeu seu erro. Agora tens que sair dela. Me estás escutando? Agora vou dizer-lhes isto. E quando chegarmos ao juízo, ante Deus, ele será minha testemunha. A porta começou a abrir-se e a fechar-se só várias vezes. Então ela gritou, Billy, olha isto. Respondi, sim, que será? Ela disse, eu não sei. Porém, eu tampouco, respondi. A porta continuava batendo-se só. Então pensei, o que se passa aqui? Olhei de novo e disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela. Quando disse isto, parecia como se um gigantesco morcego, com cabelo muito longo, dependurado de suas asas e suas patas, saía de trás dela, fazendo um ruído horroroso, o qual vinha diretamente para mim, a grande velocidade. Então exclamei, oh Senhor Deus, que o sangue do Senhor Jesus me proteja disto. Isto era como que uma tremenda sombra dando voltas, a qual foi se meter debaixo da cama. Nisto, Wayne, que havia ficado de pé rapidamente sobre a cama, saltou dela e se foi correndo ao outro quarto tão rápido como pôde. Então levei a Nelly à sua casa e regressei. Minha mãe e eu sacudimos lençóis e tudo. Não havia nada nessa cama. Que era isso? Um demônio havia saído dessa jovem. Sucedeu, ela se deteve por um momento. Isso foi tudo. Não se detenha você por nada. Quando Deus fizer penetrar a palavra em seu coração, tome a espada e comece a abrir a cortar o caminho. Aleluia, dizendo, não tenho tempo para nada. Acabo de cruzar ao outro lado e não tenho tempo nem para assentar-me. O irmão Murano, ele conta de uma mulher que era uma convertida. Essa mulher passava por um baile e ouvia uma música mundana, porque ela era bailarina, que ela tinha ganhado muitos concursos com aquela música. Ela exclamou, essa música não faz mais efeito em mim.
E ela disse que ela começou a pensar, oh Deus, como eu te amo. Essa música já não me toca. A pessoa está a sair com amizades erradas, fala, eu já me converti. Essa coisa do mundo já não me atrai. E o profeta disse, é aí que essa coisa te tem cativa. É aí que você já é uma prisioneira. Quando você está ao lado de aparência do mal e você pensa que não te faz mal. Essa mulher, ela havia sido liberta dos espíritos de dança, dos espíritos das músicas mundanas. E aquele espírito estava a procurar já há algum tempo voltar para ela. E quando ela se deteve para parar, para ouvir, foi ali que ela caiu outra vez. Espíritos demoníacos não morrem, eles vão retornar para aqui. Por isso, não se detenha, não para nem um bocadinho para ouvir a música mundana, para assistir o jogo de futebol, para assistir a novela, para assistir as coisas imorais, a pornografia. Não para ouvir. Porque não vou ficar aí no meio onde eles estão bebendo, mas não vou beber. É aí que você vai retornar. Muitas vezes pensamos que não caímos, mas não caímos. A queda não começa na atuação carnal. A queda começa no espiritual. Antes de uma queda acontecer no físico, primeiro acontece na dimensão dos espirituais. Acontece na região espiritual. Você caiu no espírito e acabou na carne. Assim como uma mulher, quando ela fica grávida, muitas vezes não sabe que está grávida, mas depois vem a se manifestar. Então, cuidado, porque o velho espírito que saiu de ti, o velho demônio, a velha atmosfera, ela um dia vai retornar. Aquela preguiça que você venceu na oração, vai vir. Aquela preguiça de ler brochura, de meditar a Bíblia, que você perdeu, que você ganhou ou venceu, ainda virá a mesma preguiça. E eles vêm de uma forma inofensiva. Eles vêm de uma forma que quase não se dá conta. Assim como a cobra que muda de pele, mas ainda permanece a cobra venenosa. Assim como o rio que muda o seu curso, mas não para de acabar no mar. Assim é o diabo. Ele pode mudar de pele, mas ainda é o diabo. Ele pode mudar de forma de te atacar, ainda é o diabo. A cobra pode mudar a sua pele, mas o veneno ainda permanece nos dentes. Por isso, acima de tudo, jovem, saiba, o diabo vê de todas as formas. Talvez num primo, numa prima, num velho amigo, até numa irmã ou num irmão. O diabo pode usar até um irmão, até um pregador, até um pastor, o diabo usa. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. Sede vigilante. Cuidado, demônios não desistam. Eles vão bater a tua porta. Que Deus te abençoe. Não se preocupe com quem critica. A crítica aumenta um bloco na tua construção. Shalom.